Olá, meus amigos, descansaram um pouquinho, relaxaram? Quarto bloco, quarta questão. Coincidência legal aí. Põe na telinha. TMP aí do Mapá, 2009. Em um escritório, 3 digitadores de produtividade idêntica realizaram a tarefa de digitar 2.400 páginas em 20 dias. Para realizar uma tarefa de digitação de 6.000 páginas em 15 dias, o número mínimo de digitadores que devem ser incorporados à equipe, com a mesma produtividade dos 3 primeiros, é. Então, 3 digitadores de produtividade idêntica, 2.400 páginas em 20 dias. Vamos lá? Isso, vamos montar a nossa regrinha causa. E o segundo é o efeito da história. Então, 3 digitadores. Tarefa de digitar 2.400 páginas. Em 20 dias. Então, digitadores, dias 20. Para realizar uma tarefa de digitação de 6.000 páginas. Então, a nossa produção agora corresponderá a 6.000 páginas. Em 15 dias, cuidado, o número mínimo de digitadores que devem ser incorporados à equipe com a mesma produtividade dos 3 primeiros. Então, quantos digitadores nós vamos ter que contratar agora ou teremos aí na história? Então, nós vamos montar a nossa relação. A linha de baixo sobe. Isso, e a de cima desce. Quem é que está na linha do X, pessoal? Está na linha do X. É o 15 vezes 2.400. Em cima nós temos 3 vezes 20 vezes 6.000. Eu posso fazer o seguinte, posso cortar esses dois zerinhos aqui. 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 vai dar 5. Então nós temos 20 vezes 60 sobre 5 vezes 24. Aí nós podemos simplificar também. 20 por 5 vai dar 4. 5 por 5 vai dar 1. 60 por 6 vai dar 10. 24 por 6 vai dar 4. Então nós temos 4 vezes 10 sobre 4. Ó. Em cima nós temos 4 vezes 10. Embaixo nós temos 1 vezes 4. E aí 1 vezes 4 é igual a 4, não se preocupa tanto. 4 com 4 corta. Então nós temos aí essa nova equipe. Será composta por 10 digitadores na história. E aí você já vai feliz, sorridente, né? Marcar o 10 aí na história. E aí cuidado para não perder a questão da situação. Por que perder, Bruno? Fiquei na dúvida aí. Porque ele não quer saber a nova equipe. Ele quer saber o número de digitadores, ó, o número mínimo de digitadores que devem ser incorporados à equipe. Nós começamos a equipe com quantos digitadores? Com 3. Passamos a ter agora 10 digitadores. Então, ou seja, nós temos uma contratação aí de 7 digitadores na história. Beleza? Então, quarto aí, a letra B de bola, que é igual a 7. Belíssima questão a 05. Questão que está sendo muito cobrada aí, quem for fazer os concursos da FCC.
Certo dia, Zelda e Gandhi, funcionários de certa unidade do Tribunal Regional do Trabalho, receberam alguns processos para emitir pareceres e os dividiram entre si na razão inversa de suas respectivas idades, 28 e 42 anos. Considerando que na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Gandhi foi de 80% da de Zelda, e que ambos iniciaram em um mesmo horário, trabalhando ininterruptamente até completá-la. Então, se Gandhi levou 2 horas e 10 minutos para terminar a sua parte, o tempo que Zelda levou para completar a dela foi de. Então, essa questão, vem comigo aqui rapidinho, ela está sendo muito cobrada agora, 2010, 2011. Tivemos uma, aliás, desde 2008, a primeira vez que cobrou isso aí foi em 2008, na prova do TRT de São Paulo, FCC 2008 para técnico. Por quê? Porque é uma questão que envolve divisão proporcional e regra de 3 composta. Aí nós temos 2 perfis. Esse daí foi do TRT Paraná, se não me falha a memória. Ele não deu o total, ele só disse que foi dividido na razão inversa. Então, o que você faz? Primeiro passo, você cuida da relação proporcional. Depois, você monta a regrinha de 3. Na 6ª questão, que foi do TRT de Santa Catarina, também em 2010, já no finalzinho, 2010, quase 2011, ele deu um total para a gente trabalhar. Então vamos aprender as 2 situações. Põe na telinha. Observe que ele não deu o total de pareceres, ele disse apenas que foram divididas as razões inversas de 28 e 42. Só disse isso. Foram divididas na razão inversa. Então, vamos brincar aí. Ele informou que foi a divisão inversa. Zelda, 28, Gandhi, 42. Eu posso simplificar aqui por 12? Por 12 não, por 14, melhor dizendo. E trabalhar com 2 e 3. Porém, eu não posso utilizar o 2 e o 3. Por quê? Isso. Porque a minha divisão ela é inversamente proporcional. E sendo a minha divisão inversamente proporcional, eu vou trabalhar com meio e com terço. Então não posso esquecer que na divisão inversa eu tenho que inverter as minhas partes da história. Um meio e um terço. Então, o que eu faço aí na situação é o seguinte. Como eu tenho partes fracionárias, isso, nós podemos colocar no mesmo denominador 2 e 3. O IMC de 2 e 3 é igual a 6. 6 por 2 vai dar 3. E 6 por 3 vai dar 2. Então, Zelda, ela tem direito a 2 partes. E Gandhi, 3 partes. Então, isso daqui é a produção deles. Como não foi fornecido o total, eu posso utilizar esse parâmetro aí. Ou seja, a cada 2 processos de Zelda, Gandhi fez 3. E como esses números são apresentam a relação de proporcionalidade, então eu fico tranquilo, relaxado para desenvolver a história. Então o que a gente faz aí agora? Dá a paradinha especial, copia essa parte, e aí você já sabe aí que a produção vai ser 2 e 3. 2 para Zelda e Gandhi vai trabalhar com 3. E aí nós vamos para o nosso segundo passo. Montar a nossa regra de 3 composta. Vou apagar aqui agora.
Gente, então aqui é a nossa causa. Vou montar aqui a causa. Diminuir aqui um pouquinho. Então a causa, Zelda e Gandhi. E aqui o nosso efeito. Então Zelda ficou com 3 partes e Gandhi com 2 na relação. Esse é o processozinho incorreto da história 3 e 2. Então, vamos lá. Considerando que na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Gandhi foi 80% da de Zelda. Então, Gandhi. Zelda foi 100. Então, Gandhi foi 80. Vem comigo aqui rapidinho. E aí não pode esquecer o seguinte, gente. Capacidade operacional da pessoa, tanto faz. É pessoa. Então, entra como sendo o que? Causa na história. Então, a capacidade operacional da pessoa, tudo isso faz parte da causa. Aí você observa que ele não forneceu a parte de Zelda. Não tem problema. O importante é que você mantenha a proporção. Gandhi foi 80% da de Zelda. Olha a telinha aí? Então, considerando que na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Gandhi foi 80% da de Zelda. E que ambos iniciaram em um mesmo horário, trabalhando ininterruptamente até completá-la. Cuidado aqui, gente, Gandhi levou 2 horas e 10 minutos. Eu não posso jogar esses 2 horas e 10 minutos pelo seguinte motivo. Eu tenho 2 grandezas na história. Então, dessa forma, eu tenho que transformar numa medida só. Então, 2 horas e 120 minutos. Então, aqui eu coloco 130 minutos na história. Então, esse é o processo que eu vou utilizar 130. Opa, só que foi de Gandhi aqui, né? E Zelda, X. Então, aqui é a capacidade operacional e aqui os minutos. Então, mesmo processo, a linha de baixo sobe e a de cima desce. Quem é que está na linha do X, pessoal? O 100 vezes 2. Quem está na linha que não pertence ao X? 80, 130 vezes 3. Então eu posso cortar os 2 zerinhos da história. Então nós temos 8 vezes 13 vezes 3 sobre 2. Então 8 vezes 13 vezes 3 sobre 2. Simplificando por 2, 8 por 2 vai dar 4. 2 por 2 vai dar 1. Então 4 vezes 13 vezes 3. Então vou ter 52. 156 minutos. Então esse vai ser o tempo de Zelda para realizar essa situação na história. Beleza aí? Então ela gastou 156 minutos na situação. Dá uma paradinha especial. E aí, gente, 156 minutos. Vamos dividir por 60. Porque estamos transformando de minutos para horas, então dividimos. 60 vezes 2, 120. 156 menos 120, 36. Então, 2 horas e 36 minutos. Então esse é o resultadozinho da relação 2 horas e 36 minutos. Então marca aí a letra D de dado aí na história. Então vem comigo. Então aí ele não deu um total de parâmetro, então você trabalha a divisão proporcional, pega as partes envolvidas, né, aplica a fórmula na história e aí vai trabalhar com aquele parâmetro. Nessa sexta questão, inclusive a saideira do tema, ele já deu um total. Põe na telinha aí.
Certo dia, 2 técnicos judiciários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, Léo e Miramar, foram incumbidos da distribuição de 165 processos. Então, eles forneceram um total na história, que dividiram entre si, na razão inversa, de seus respectivos tempos de serviço no tribunal, 12 e 10 anos. Sabe-se que iniciar a execução desta tarefa juntos, e após 3 horas, Miramar concluiu a sua parte. Então, vamos por partes aí na história, o primeiro passo aí da situação. Vamos montar aí a nossa divisão proporcional. A divisão inversa. Então nós temos Léo com 12, Miramar com 10. São números pares, então nós podemos simplificar. Só que eu não posso esquecer de um detalhe importante, e isso é uma divisão inversa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que inverter as partes. Então, eu vou trabalhar com um sexto e com um quinto na história. Beleza? Então, um sexto e um quinto. Vamos aplicar o nosso MMC de 6 e 5, que vai dar 30. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 1 é 5. E 30 dividido por 5 vai dar 6. Cortamos o denominador. Então, nosso amigo Léo tem direito a 5 partes. E nosso amigo Miramar tem direito a 6 partes inteiras na história. Então, esse é o nosso processozinho da relação. Léo, 5 partes, Miramar, 6. E essas partes nós vamos dividir aonde? Agora é diferente. Agora ele forneceu um total na história. Ele informou 165 processos na situação. Então nós temos 165 dividido por 5 mais 6. Então 165 dividido por 11, que será igual a 15. 15 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Cada uma parte aí corresponde a 15. Então, Léo, não é isso? Que tem direito a 5 partes, 5 vezes 15, 75 processos. Miramar tem direito a 6, 6 vezes 15, 90. Então, isso daqui, essa primeira etapa da história, é para montar a nossa produção da situação. Então, a nossa produção aí da história, 75 para Léo e Miramar 90. Beleza? Aí vamos fazer agora nosso quadrinho aqui do sucesso, da causa e do efeito aí na história. Deixa eu só botar aqui, Léo, Miramar, então 75, 90. Iniciar a execução dessa tarefa juntos e após 3 horas, Miramar concluiu a sua parte. Então, Miramar, 3 horas, terminou a história. Ao longo da execução da tarefa, a capacidade operacional de Léo foi 2/5 da de Miramar. Então, se eu escolher Miramar 1, a capacidade operacional de Léo foi de 2/5. Esse de cá é livre. Mas o de cima não. O de cima tem que ser uma proporção de quanto? De 2/5. 2/5 de 1 é igual a 2/5 na história. Beleza? E a nossa diversão, a nossa graça,
é descobrir o valor de x na situação. Montando uma proporção, x é igual a 3 vezes 1 vezes 75 sobre 2/5 vezes 90. Aí eu posso fazer o seguinte, 90 dividido por 5 é igual a 18. Então nós temos 3 vezes 1 vezes 75 sobre 2 vezes 18. Dá para simplificar? Dá. 18 por 3 vai dar 6. 3 por 3 vai dar 1. Então nós temos 75. Vou multiplicar direto aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Eu posso até simplificar por 3. E nós teremos 25 quartos de hora. Então esse é o tempozinho aí do processo. Nós temos 25 quartos de hora na história. Belezinha? Tranquilos? Se você dividir, vai dar 6 e alguma coisinha. Né? E a única resposta que nós temos 6 e alguma coisa é a letra E ou letra E. Calma que eu vou falar da fração do tempo de novo. Tá certo? Então dá aquela paradinha especial para copiar aí. 25 quartos na história. Beleza? Vamos lá? Fração do tempo. 25 dividido por 4. 6 vezes 4, 24. 25 menos 24 vai dar 1. Então nós temos 6 horas e 1/4 de hora. Então 1/4 vezes 60. 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 minutos. Beleza? Então 6 horas e 15 minutos na história. E é a única alternativa que nós temos aí na situação. Dá a paradinha especial. Deixa lá rapidinho. O pessoal dá aquela paradinha especial para copiar. Pode voltar agora. Pronto, calma. Você está na Bahia. Ela vai mais devagar. Aí o que acontece na situação é o seguinte, gente. Matamos aí a regra de 3 composta. Se você for se preparar para a FCC, essas duas questões finais são clássicas. E aí agora vamos iniciar nesse último blocozinho aí a parte de porcentagem. Então, lembre-se que porcentagem é um processo fácil, é um processo tranquilo. São 3 questões de porcentagem, 3 perfis, o cálculo, operações comerciais e aumentos sucessivos. O pessoal tem dificuldade em porcentagem porque a gente não calcula isso, utiliza sempre a calculadora e fica naquele medo. Então, lembre-se, são 3 situações. O cálculo, propriamente dito, nós vamos ver. E aí, na próxima aula, a gente vai ver operações comerciais e aumentos sucessivos. Então, não deixa a insegurança de porcentagem, é fácil. Teremos dicas especiais, situações especiais de como trabalhar a porcentagem. Beleza? Então, respira, relaxa, aproveita aí o nosso último bloquinho de hoje. Então, não sai daí, te espero para o 5º bloco.